11h59. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Meia-noite. Alexandre de Moraes vota a favor da anulação das condenações do Lula. E aí, meus amigos? Bom ou não? Então, gente, normalmente eu faço vídeos pra vocês, contando pra vocês o que na minha percepção acontece no mundo político. Só que não é o que eu vou fazer hoje. Hoje esse vídeo é para uma única pessoa, o ministro excelentíssimo, magnânimo, empoderado Alexandre de Moraes. Pois é, olha nós aí de novo, seu Xande. Mais um vídeo juntos e eu posso pedir música. Tô usando até a mesma blusa pra dar sorte. E como eu não sou louca de falar mal de um ministro do STF em tempos que quem o faz é preso, eu me reservo ao meu direito constitucional de questionar, na intenção de obter respostas para aquilo que, pra mim, como cidadã brasileira, não tá claro ou tá duvidoso. O que eu vou mostrar nesse vídeo não são fatos baseados em vozes da minha cabeça, são matérias jornalísticas entregues ao público pela grande democrática mídia que, ao juntá-las, ao compará-las, traz um cenário, na minha opinião, muito diferente de um Estado democrático de direito. Posso estar errada? Claro que posso. Ninguém aqui se acha iluminado ao ponto de estar sempre certo. E para que, caso eu esteja errada em qualquer momento desse vídeo, eu coloco meu canal à disposição para que o senhor venha até aqui explicar para o cidadão o porquê de, apesar as coisas parecerem tão erradas, na verdade elas não são. É só uma impressão minha. Esse vídeo não é um ataque às instituições. Esse vídeo, na verdade, é um questionamento às instituições, que são pagas com dinheiro do contribuinte, que retém todo ano 5 meses do salário do trabalhador para pagamentos de impostos a fim de manter a máquina girando, a máquina funcionando. Então, já que eu pago e pago caro, o mínimo que eu, Bárbara, mãe, filha, esposa, dona de casa, comunicadora, mereço é uma resposta para as minhas perguntas. Perguntas, ministro Xande. Isso dá cadeia? E visto que Bob Jeff foi mandado para ver o sol nascer quadrado justamente um dia após eu resolver fazer esse vídeo, eu confesso que o fiofó dá uma certa travada, porque pra mim não tá muito claro o que é crime hoje em dia, então eu posso estar cometendo um crime sem saber. Só que o negócio é que verás que um filho teu não foge à luta. E pra mim isso é real. Isso que eu posso fazer é dar voz às pessoas que esperam uma resposta mais clara do que estamos defendendo o Estado democrático de direito. Separa a pipoca, fica confortável. E bora lá! Antes de qualquer coisa, eu preciso perguntar se alguém aí sabe exatamente o que significa a frase Estado Democrático de Direito. Alguém aí sabe? Então deixa eu explicar rapidinho e de forma bem resumida, porque é importante. Estado de Direito é aquele que impõe a todos, absolutamente todos nós, independente se é ministro ou vendedor de totobola, embaixo de duas coisas: o respeito às normas, que são as nossas leis, e os direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Guarda isso que é importante. Então vamos começar. Primeiramente, vossa magnitude, eu preciso apenas mostrar como a mídia anda representando o senhor nos tempos de hoje. Olha aí a capa da Veja. A muralha. Essa senhora, hein, amigo? Você tá muito pop. Mas o negócio é que nem sempre foi assim. O senhor lembra? Em 2017, a época deu destaque pro senhor também. Mas olha o que eles diziam. Alexandre de Moraes, o homem errado. O ministro da Justiça fala demais, compra brigas desnecessárias e insiste num plano de segurança que tem tudo pra fracassar. Ninguém botava fé que o senhor em pleno 2021 teria quase uma Alexandria, hein? Nessa mesma matéria, a revista Época chamou o senhor de o falastrão da esplanada e ainda enumerou, com fotos, porque são tudo detalhista, as trapalhadas do ministro, dizendo... Abre aspas. Maio de 2016, briga com a PGR. Apenas 4 dias depois de assumir como ministro, Moraes concedeu uma entrevista dizendo que o governo não deveria seguir a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do PGR. Ah, seu Xande, então o senhor acha mó balela esse negócio de lista tríplice? Que curioso. Julho de 2016...
pavão. O tom agressivo usado por Moraes ao anunciar a operação hashtag incomodou o Palácio do Planalto. Aqui eles falaram que o senhor tem um tom agressivo. Tô em choque. Setembro de 2016, o vazador. Durante o evento, Alexandre de Moraes disse a integrantes do MBL que haveria nova fase da Lava Jato. No dia seguinte, Palocci foi preso. Tipo, seu Xande, os caras chamaram o senhor de boca aberta. Achei paia. Janeiro de 2016. Pego na mentira. Alexandre de Moraes disse não ter recebido o pedido de ajuda da governadora de Roraima quando rolou aquela coisa absurda no presídio onde 33 detentos foram literalmente barbarizados. Porém, dona Sueli, a prefeita de Roraima, entregou um documento assinado por Vossa Magnitude e Excelência, onde o senhor respondia dizendo que não tinha como ajudar o Estado. Ainda em janeiro de 2016, conflito de classes. E aqui eles estão falando que o senhor disse em entrevista que as conversas entre advogados e o povo do PCC deveriam ser gravadas nos presídios. Porém, na época, a OAB e o Instituto de Direito de Defesa condenaram a sua tentativa no que eles qualificaram como tentativa de violação dos direitos dos advogados e seus clientes. Cara, o negócio é que eles nem imaginavam o que ia rolar em 2020. Né, Xande? Tem também uma matéria da época que eu achei super interessante, também de 2017. Olha só. Temer pede a Moraes que evite críticas ao judiciário, em especial ao STF. Como assim, seu Xande, o senhor criticava o Supremo antes de ser ministro? Essa aí me deixou boquiaberta, porque hoje em dia quem sobe uma hashtag no Twitter pode sofrer uma busca e apreensão, né? Podemos então dizer que isso é um caso clássico do faço o que eu digo, não faço o que eu faço? E só pra encerrar aqui as matérias da época, que eu selecionei a dedo, porque tem muitas, Xande, nu. Ministro diz que vai processar Aragão para ele, abre aspas, aprender a ficar de boca fechada. Fecha aspas. E esse episódio rolou porque o ex-ministro da Justiça disse que o senhor tem um histórico de conchavos com facções criminosas como o PCC. Aí seu Aragão respondeu dizendo, aspas, saiba que não me fará calar. No próximo comichão insupitável de me intimidar e caçar a palavra dita no livre direito de crítica e manifestação, pense 3 vezes. Fecha aspas. Uou, gente! Eu fico só pensando o que aconteceria com o seu Aragão se ele falasse um troço desse hoje em dia. Não, melhor nem pensar, né? Não vamos pensar nisso não. E pra encerrar, fazendo o contraste com a capa da Veja, a muralha, a própria revista fez uma matéria sobre o senhor dizendo Alexandre de Moraes, o ministro do STF mais próximo da política. E quem disse essas coisas não foi eu, tá? Foi a mídia. Eu tô só lendo a matéria porque eu quero te mostrar que essa lua de mel com a imprensa, bom, não foi sempre assim. O que mudou, Xande? Então, isso eu não sei, mas eu disse que eu lhe faria algumas perguntas sobre muitas coisas que me deixaram confusa sobre a justiça no país. Justiça essa que o senhor, ó meu magnânimo supremo, como ministro do STF, comanda. Vamos lá? Notícia do dia 12 de agosto. O Globo. Moraes pede ao TSE que analise possível campanha eleitoral antecipada de ministro da Justiça. E isso rolou porque ele participou da live do Bolsonaro. Beleza! Só que no mesmo dia 12 de agosto estava no ar com cobertura do Estadão o segundo, e eu disse segundo debate dos presidenciáveis. É sério, Xande, o nome do debate é Debate dos Presidenciáveis, transmitido por um veículo de mídia. Isso não é campanha eleitoral antecipada? Porque ninguém faz nada a respeito? Porque lembra, Estado democrático de direito? Todos estão debaixo da mesma lei? Todos. Se o senhor puder me esclarecer isso aí, eu fico agradecida, porque pra mim, minha opinião, o galo tá cantando só de um lado? Tá, mas aí nós temos outra matéria dizendo que Alexandre de Moraes determina que Polícia Federal retome inquérito sobre interferência de Bolsonaro. Inquérito tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro do STF reforçou necessidade de realização de diligências pendentes. Então esse aqui é um inquérito que investiga a interferência do presidente na Polícia Federal, que tem como base a denúncia do Moro. Certo? Mas o que a gente faz quando o próprio Moro, em depoimento à Polícia Federal, diz que não acusou o Bolsonaro de cometer nenhum crime? Essa seria a investigação de um não crime? Mas pensando pelo lado de interferir na Polícia Federal ser um crime,
Não foi o senhor que suspendeu a nomeação do Ramagem para a chefia da Polícia Federal? Não foi o senhor que essa semana afastou o delegado dessa mesma Polícia Federal que estava investigando a invasão ao sistema do TSE? Me conta aqui, isso não seria interferir diretamente na Polícia Federal? Não sei, tô só perguntando. E de novo, o canal tá aberto, viu, Xande? Eu já disse que nós é mais que amigo, nós é friends. E friends não mandam essa mesma Polícia Federal na casa do outro friend só porque ele fez uma pergunta. Guarda isso aí no seu coração. Mas aí você pode falar, mas era um inquérito sigiloso e o Bolsonaro jogou a caca toda no ventilador. Sobre isso, eu não vou opinar. Eu vou ficar com a opinião da Ruth, também conhecida às vezes por Janaína Pascoal, que diz o seguinte, abre aspas, reitero não haver elementos para o presidente responder por quebra de sigilo. Primeiro, imperioso destacar ser de interesse público conhecer qualquer atentado contra a justiça eleitoral, das urnas e, portanto, das eleições. Em segundo lugar, o presidente precisava se defender da acusação de propagar mentiras. Poder-se-ia dizer que tal defesa haveria de ser feita nos autos. No entanto, estamos a falar de uma figura pública massacrada pela grande mídia diuturnamente. Como aguentar tantas acusações sem se defender, havendo por onde? Fecha aspas. E se a gente for falar em quebra de sigilo, como explicar documentos sigilosos entregues à CPI que do nada vão parar em todos os jornais? Sobre essa situação da CPI que precisa ser explicada, a Polícia Federal reagiu abrindo inquérito para apurar vazamentos de depoimentos sigilosos enviados à CPI. Só que em seguida, o Mar Aziz, presidente da comissão, que não pode deixar o país porque o passaporte dele está apreendido, pede ao STF que suspenda o inquérito da PF sobre vazamentos de dados da CPI. E eu espero que vossas magnitudes não o façam, porque pareceria para quem está aqui de fora mais uma interferência na PF. Vamos aguardar. Mas vamos a outro fato curioso. Em 2019, Raquel Dodge, a PGR à época, mandou arquivar o inquérito sobre fake news contra o STF aberto por Dias Toffoli. Caso o senhor não lembre, veja aí o que ela disse em seu despacho. Abre aspas. Registre-se que, conforme histórica jurisprudência da Corte Constitucional, o arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República é irrecusável na hipótese em exame. Palavras do seu decano, ministro Celso de Mello. Fecha aspas. Ou seja, você não pode dizer que não vai arquivar. E mais, em outro momento ela deixa claro que mesmo passado 30 dias, o Supremo sequer enviou os autos ao Ministério Público. Era um inquérito do STF que ninguém podia ver, nem mesmo a PGR, mesmo que a lei processual determine isso. Porém, os povos do STF pegaram, leram aquilo tudo e simplesmente falaram: tá bom, senta lá, Cláudia. E assim seguiu o processo, que não só cometeu várias diligências questionadas por juristas, incluindo a não divulgação dos dados com os próprios investigados, nem com seus advogados, coisa que fez até a OAB entrar no meio para dizer: epa! E agora, como diz a Folha, o inquérito produz filhotes e seguem sem previsão de desfecho no Supremo. Eu preciso perguntar porque eu realmente não sei a resposta. Se quem manda é o STF e as orientações da PGR como instituição não valem nada, é só uma mera opinião, para que manter a PGR aberta consumindo dinheiro público? E falando em PGR, a gente cai em outro fato curioso, viu? Eu falei curioso, não me prende. O STF, mesmo sem poder, mesmo com a PGR mandando arquivar, manteve o inquérito das fake news aberto, além dos filhotes que vieram em seguida. Não tá, beleza, mas fazer o quê? Manda quem pode, obedece quem não quer um esteja preso. Mas aí entra o ministro Barroso, que te enviou diretamente um pedido via TSE que o presidente da República fosse investigado nesse mesmo inquérito das fake news. Aí o senhor olhou, leu e acatou. Simples assim, o presidente está sendo investigado porque o senhor determinou. Porém, quando chegou às mãos de dona Carmen Lúcia um pedido para investigar o presidente, ela enviou esse pedido à PGR, que é o que a Constituição manda fazer. Então vem cá, se vocês são ministros de uma mesma corte, por que o senhor pode investigar o presidente porque o senhor quer e a Carmen Lúcia, que tem o mesmo cargo que o senhor, teve que mandar primeiro para a PGR? O senhor tem mais poderes que a Carmen Lúcia? E a mídia, a Veja, aquela que fez a capa pro senhor, a muralha, deu a notícia dizendo que o fato da Carmen Lúcia ter enviado o pedido de investigação à PGR era um recado pro senhor. Tipo, viu, Xande?
É assim que se faz. E todo mundo aí fica calmo porque nós já vamos chegar na questão do Roberto Jefferson, já que eu colhi um material de muita qualidade para embasar as perguntas. Assosseguem-se. Outra coisa, matéria aqui do ano passado. Após ser detido pela PM, vendedor de ilícitos, o seu Jura, paga fiança de 10 mil e é solto. Porém, Daniel Silveira pagou 100 mil de fiança e permanece preso. Todo mundo sempre diz que após a fiança, você sai. E nem o próprio advogado do Daniel Silveira sabe explicar por que ele tá preso. Aí eu tenho que te perguntar, por que o Daniel Silveira tá preso mesmo depois de pagar a fiança? Alguém nesse universo precisa responder essa pergunta que ninguém tem a resposta. Tá, perguntas demais, né, seu Xande? Então eu vou dar uma folguinha pro senhor. Mas eu vou aproveitar o embalo de perguntas e mandar, sei lá, pro universo. Mas essa aqui, porque, seu magnânimo, ficou difícil até perguntar sem pensar numa piada como resposta. Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. Ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Porém, nós temos essa outra matéria aqui que diz o seguinte: antes de beneficiar Lula, Fachin rejeitou ao menos 10 vezes retirar processos da Lava Jato de Curitiba. Tipo, Xande, o povo pediu para retirar os processos lá de Curitiba por pelo menos 10 vezes ao longo de anos e o Fachin disse não. Aí, do nada, ele um dia acorda e fala: meu Deus, Curitiba não tinha competência para investigar o Lula? Esteja anulado. Aí, magnânimo, eu lembrei muito de uma música que eu acho que é a cara da trilha sonora do momento que o Fachin mudou de ideia. Ai, não, eu fiz um ops. Sério, essa música existe, pode dar um Google. Seu Fachin fez um ops por 10 vezes. E a gente tem que assistir e falar que, ele só errou uma mesma causa por mais de 10 vezes? Isso acontece. Se eu achar isso extremamente bizarro, é crime? Tá, então vamos aqui falar de Bob Jeff, o leão conservador. Eu vou começar nesse assunto seguindo as postagens da Folha que dizem: urgente! Polícia Federal cumpre na manhã dessa sexta um mandato de prisão contra Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Além da prisão, Moraes autorizou o cumprimento de busca e apreensão. E agora a parte que eu achei interessante, porque o senhor é um cara super interessante, seu Xande. Além de bonitão, claro, só sendo cego para não reconhecer. Apesar da PGR ter pedido o arquivamento da investigação de bolsonaristas nos inquéritos dos atos antidemocráticos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manobrou e abriu uma nova investigação sobre ataques à democracia. Aí a gente para rapidão aqui para refletir. O ministro manobrou a PGR? Oi? O senhor acatou o pedido da PGR de arquivar o inquérito, porém o senhor abriu outro igualzinho. Tipo, você pediu para eu arquivar aquele e eu arquivei, mas você não falou nada a respeito de abrir outro igual. Foi isso que aconteceu, seu Xande? Mas enfim, quando a prisão do Bob foi anunciada, após sua manifestação, as matérias foram as seguintes. Moraes diz que PGR deixou de opinar sobre prisão de Roberto Jefferson. Porém, seu Aras disse que não, viu? Abre aspas. Ao contrário do que apontam essas matérias, houve sim manifestação da PGR no tempo oportuno, como ocorre em todos os procedimentos submetidos à unidade. Em respeito ao sigilo legal, não serão disponibilizados detalhes do parecer, que foi contrário à medida cautelar, a qual atinge pessoas sem prerrogativa de foro junto aos tribunais superiores. E se liga aqui que essa parte é mega importante. O entendimento da PGR é que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal. Fecha aspas. Então, Xande, Aras diz que o senhor mentiu. E mais, diz que o Bob não tem foro privilegiado. Portanto, no que eu entendi, ele nem deveria ser matéria para o Supremo, que tem inquéritos parados há anos aguardando julgamento. Mas vocês devem estar muito ocupados, não tem tempo para nada, né? Povo muito ocupado, imagino. Mas aí aconteceu o que o senhor, meu magnânimo, não esperava. Os povos da oposição, jurista, político, disseram que o que o senhor fez foi inconstitucional. Quer ver alguns exemplos? Augusto Botelho, aquele jurista canhota que debatia com Coppola, você lembra?
disse o seguinte: prisão de Roberto Jefferson é ilegal. E o pior, Xande, ele foi até a CNN para dizer isso para quem quisesse ouvir. Ele falou que mesmo tendo um posicionamento mais progressista, o direito é um só, e falou que no seu despacho, na hora de justificar a prisão antes de um processo, o senhor fundamentou muito mal, que há componentes políticos envolvendo essa prisão e que isso não deveria acontecer. E reafirmou que é uma prisão ilegal. Se é ilegal, é inconstitucional. Ou seja, seu Xande, cagou na sua cabeça bem na CNN. Verdevaldo, pouco conhecido como Glenn Greenwald, disse: 3 figuras que acho são repugnantes: Oswaldo Eustáquio, Daniel Silveira e Roberto Jefferson. Mas continuo preocupado com os perigos de uma prisão sem julgamento. Pode ser usada contra qualquer um. Davi Tangerino, professor da URJ, advogado criminalista e doutor em direito penal, disse: tenho insistido que esse inquérito presidido diretamente por ministro, que não foi sorteado, porém escolhido, e em que se confundem investigador e vítima, não é constitucional. Ele diz, tá lá no Twitter dele. Mas quem também apareceu para dar seus 2 centavos ou para adaptar melhor a pessoa, colocar água no seu chope, seu Xande, foi Eduardo Paes, que disse: tenho horror a qualquer medida autoritária. O que me fez lembrar diretamente daquela sessão em que o Marco Aurélio chamou o senhor de xerife. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou respeitar o relator. Ainda mais se o relator é um xerife. E nem me pergunta por que foi que eu lembrei disso. Tipo, a louca. Ministro Xande, o troço desandou tanto que as suas atitudes fizeram a bolha romper. Agora não é somente os bolsonaristas que estão em choque com o senhor e suas atitudes. E no momento que a sociedade como um todo começa a ver a mesma coisa que o senhor não enxerga, o que vai fazer, seu Xande? O que vai acontecer? Eu sinceramente não sei, mas estaremos aqui aguardando as próximas prisões. Ops, as cenas dos próximos capítulos que virão. Inclusive, por fazer esse vídeo tendo a audácia de te questionar, eu posso ser um personagem do enredo. Já dizia ministro da STF, seu Marco Aurélio de Mello. Tempos sombrios. E agora eu quero saber de vocês, o que você acha que vai acontecer? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e deixa seu like, porque nós não sabemos até quando nós vai estar aqui. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, ou pro caso de eu não ser presa, amém? A gente volta. Beijos, galera. Fui. Gente, eu fiquei o vídeo inteiro com essa música e agora eu vou cantar. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Quero ouvir? Ministro Alexandre de Moraes.